Olá, boa noite. Polícia registra aumento nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Branquinha. Este é um dos nossos destaques e veja também. Nova prefeita de Rio Largo toma posse após cassação do mandato do prefeito Gilberto Gonçalves. Promotoria de União dos Palmares cobra acessibilidade nas vias públicas. E a Anatel disponibiliza site para bloquear chamadas de empresas de telefonia. Você vê agora no Jornal do Estado. A polícia tem registrado na cidade de Branquinha, em Alagoas, um aumento considerável nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. O repórter Watson Correia foi até o município para conversar com vítimas desses crimes. Nesta quarta-feira, um homem foi preso suspeito de estuprar durante 2 anos a própria filha. E tem o caso também de um tio suspeito de engravidar a sobrinha de apenas 13 anos. Um homem de 54 anos foi preso por abusar sexualmente da filha durante 2 anos. O delegado que investiga o caso conta que o pai sempre tinha um sonho de morar com a filha. Quando ela foi morar com o pai, ele passou a dopar, né, a criança, a dar medicamentos de uso controlado. Né, e a criança dormia e acordava com sinais de violência sexual. Né. Com o tempo, ela começou a perceber o que realmente estava acontecendo. Né, também procurou, né, o apoio do Conselho Tutelar, da instituição Casalar. E esse caso estarreceu, né, tanto as autoridades policiais como judiciais. Atualmente, a garota, com 15 anos, diz que o pai a obrigava a tomar remédio tranquilizante para manter relações sexuais com ela. Eu fui dormir, de madrugada, quando eu acordei, ele estava do meu lado, abraçado comigo. Só que eu senti alguma coisa estranha em mim. E eu não era ainda mulher. Aí eu acordei, chamei minha madrasta e aí eu levantei, fui no banheiro, ela voltou a dormir, ele foi para a cama dele, dormi com ela. Também foi preso um homem de 34 anos de idade, apontado por abusar das sobrinhas. Uma de 13 anos ficou grávida. A investigação, né, começou com base em denúncias da própria adolescente para o Conselho Tutelar, né, que chegou aqui até a Delegacia Municipal de Branquinha, que terminou culminando com a prisão, né, do Veronaldo, e agora responder pelo 3 crimes de estupro, né, em concurso, que somadas as penas já 45 anos de prisão. Nossa reportagem foi até o lugarejo para conversar com as vítimas. A garota, que está grávida do tio há 2 meses, está muito abalada. Ela conta que ele era muito violento quando queria praticar o crime. Ele me ameaçava, dizendo que ia matar meu pai e minha mãe, aí eu fiquei na onda dele. Onde é que acontecia esse abuso sexual? Assim, aconteceu no pé de manga, na bananeira, só. Ele era agressivo com você? Era. O que ele falava? Ele falava assim, se você não ficar comigo, eu não deixo você estudar mais, não deixo você passar de ano, aí eu ficava com medo. Quando você descobriu que estava grávida? Quando minha mãe fez o exame. A mãe das vítimas e irmã do acusado não perdoa a atitude do irmão. Para mim, ele tem que pagar o que ele fez. E se fosse por mim, ele não se soltava mais, não. Porque ele disse que quando se soltasse, ele ia arrancar a cabeça do meu esposo. E eu tô assim, com trauma sobre isso. Entendeu? Eu não durmo direito, porque se ele se soltar, ele vai terminar de matar. E matar muitas pessoas aqui dentro. Ele é um psicopata. Ele é o quê? Um psicopata. É isso que ele é. A cidade de Branquinha, na zona da Mata de Alagoas, tem registrado este ano um aumento nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. O delegado se impressiona com os números. Pelo menos 40% dos inquéritos instaurados na cidade de Branquinha. A gente tem uma média, a gente tem uma gama de outros crimes, né, inclusive os crimes violentos como homicídio, roubo, né,
E o crime de estupro vulnerável, assustadoramente, é o crime que desponta como a principal investigação da polícia. Isso assusta, né, porque a gente tem uma experiência já à frente da Polícia Judiciária, e você perceber que uma cidade de apenas de pouco mais de 10 mil habitantes tem um caso tão alto no número de estupro vulnerável, que a ponto de que a juíza, assim que a gente assumiu a titularidade da delegacia, ela disse: vamos focar nesse tipo de crime, porque é o crime que mais choca a população de Branquinha. As crianças e adolescentes tentam se recuperar do trauma. A maioria delas veio de Branquinha. Esta garota de 12 anos foi abusada pelo namorado da avó. Ele mexia nas minhas partes, me chamava pra ir, só que quando ele me chamava pra ir, eu só ficava eu e ele dentro de casa, porque minha avó saía, que eu não me levava. Aí eu tinha vontade de dizer pra minha avó, só que ele ficava me ameaçando. Ele ameaçava de que forma? Que ia matar você? Pra minha avó. Tomou posse hoje a nova prefeita da cidade de Rio Largo. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Vereadores decidiu pela cassação do mandato do prefeito Gilberto Gonçalves. O nosso trabalho continua e o compromisso com o nosso povo. E foi com este tom de continuidade de governo que a nova prefeita de Rio Largo tomou posse nesta quinta-feira. Ela já havia dito que não iria falar com a imprensa. Já na rua, após deixar a Câmara, a prefeita acenou e recebeu o carinho da população. A sessão durou aproximadamente 1h30 e foi comandada pelo chefe do Executivo. Estamos aqui esperando que ela faça uma grande administração. Após a posse da prefeita, alguns vereadores se pronunciaram. Todos pediam união e desenvolvimento para o município. As mágoas, o que passou, as perseguições, os maus tratos, tudo aquilo tem que ficar para trás. Dei um voto sim, porque o povo de Rio Largo, neste momento, e Deus primeiramente, entendeu que se fazia necessário, eu, vereadora Elielza, dar um voto sim. O presidente da Câmara, ao ser questionado sobre a posse de Cristina Gonçalves, já que ela é esposa do prefeito cassado, justificou. Ela é vice-prefeita. Em relação à questão do processo que motivou a cassação dele, tem nada a ver com a situação dela, porque ela tem CPF diferente, ela foi diplomada, ela tem diploma diferente do dele, ele foi diplomado então como prefeito e ela como vice na época, na posse inicial, então são casos distintos. A vereadora Patrícia Pinto explicou o motivo da cassação. A Câmara de Vereadores recebeu uma denúncia formulada pelo senhor Ricardo Gondim e consta na denúncia 3 supostas irregularidades tipificadas como infrações político-administrativas. Uma diz respeito à violação do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, quando ele nomeou a sua filha para secretária, tendo ela menos de 21 anos. A segunda denúncia diz respeito à nomeação de sócios gerentes. Isso é proibido no artigo 113, incisos 10 e 18 da Lei 1779 de 2017, que é o Estatuto é o Regimento Jurídico do Município. E, por fim, ele usou de forma indevida o patrimônio público. Uma multidão acompanhou a sessão de cassação do prefeito nesta quarta-feira. Um grupo defendeu Gilberto Gonçalves, que teve o mandato cassado por 10 votos a 1. O advogado de defesa disse que irá recorrer. Faremos um recurso às instâncias, aos poderes competentes, haja vista que não há recurso na Câmara Municipal, então utilizaremos sim o que for necessário para recompor a dignidade do cargo, né, que foi conferido ao prefeito nas eleições de 2016. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de pessoas com deficiência chega a 850 mil em Alagoas, o que corresponde a quase 30% da população.
Apesar do número elevado, a falta de acessibilidade nas vias públicas é uma reclamação constante. E pensando nisso, a Promotoria de União dos Palmares resolveu acionar a Prefeitura do município. Acessibilidade, o direito de ir e vir. O tema ganhou notoriedade nos últimos anos. Políticas públicas até foram criadas, mas na prática as pessoas com deficiência física e cadeirantes ainda sofrem com a falta de estrutura das cidades. É difícil ainda andar. Eu tenho vontade muito de andar, né? Assim, mas só que fica difícil para mim, né? Calçamento é uma pedra mais alta, outra mais baixa, aí uma cadeira de roda andar não tem como. A dificuldade é grande. Segundo o presidente da ADEFAL, que atende a cerca de 1.500 pessoas por dia de todo o estado, o acesso dos cadeirantes nas cidades alagoanas ainda é um problema. Ele afirma que as políticas públicas existem, mas não são cumpridas. O que falta é um maior compromisso das autoridades competentes em colocar em execução. Esta é a nossa grande dificuldade, é ter uma política pública realmente efetivada para que a gente possa ter o acesso. Diante da situação, a promotora de justiça de União dos Palmares, Adilza Freitas, resolveu instaurar um procedimento administrativo para que a prefeitura adote providências para a desobstrução das calçadas da cidade. E que o espaço das calçadas atenda à sua finalidade, que é o tráfego do pedestre, e não a utilização para um outro fim. De acordo com a promotora, a maioria das calçadas funciona como extensão dos estabelecimentos comerciais, o que dificulta a passagem dos pedestres e principalmente dos cadeirantes. Nós vamos fazer uma campanha educativa com o poder público local, que já acenou com essa possibilidade, porque a falta de educação do povo, a falta de respeito ao direito do pedestre, o direito de ir e vir, o uso inadequado da calçada. O caos está instalado, a omissão de várias gestões. São décadas do uso inadequado das calçadas do município de União dos Palmares. Essa campanha, caso não haja uma efetivação maior de atitudes mesmo, quais serão os próximos passos? O próprio município, em diálogo, em reunião informal com o prefeito e a equipe, estará disponível para exercer o seu poder de polícia para retirar esses obstáculos. Agora a gente faz uma pausa para um recadinho, olha só. Você que sempre quis adquirir o colchão da saúde terapêutico com vibromassagem, hoje é direto da fábrica, por apenas 12 parcelas de R$ 295 mensais em todos os cartões. Aposentados, pensionistas, servidores públicos, apenas R$ 85 mensais. O melhor preço de Alagoas, 0800 750 5534. E veja o que a Débora diz. Neto, você sabia que milhares de brasileiros tomam remédio controlado, pois têm dificuldade em iniciar e manter o sono, adquirindo assim diversas doenças como má circulação, hipertensão, diabetes, osteoporose, problemas na coluna, depressão e até o câncer. Associando uma boa alimentação, atividade física e dormindo bem, você consegue prevenir e tratar diversas doenças, Neto. O colchão emite raios IVL, produzindo vitamina D, fortalecendo os ossos. Dormir bem aumenta a produção de hormônios, diminuindo o diabetes. Quanto vale isso na sua vida? Com 15 anos de garantia. 0800 750 5534. Ligue agora! O Instituto de Criminalística de Alagoas registrou um considerável aumento na entrega de laudos nos primeiros 6 meses deste ano. O dado é positivo porque contribui na composição de inquéritos policiais e processos da Justiça. A câmara balística é utilizada para descobrir se as armas levadas para o Instituto de Criminalística estão funcionando. O trabalho desse setor não para um minuto. O levantamento feito pelo IC mostra que nos 6 primeiros meses deste ano foram feitos 1.538 laudos balísticos, comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram feitos 910 laudos, o aumento foi de 69%. Desde janeiro nós começamos o mutirão balístico
E tem participado pessoas de todo o Instituto, com o devido treinamento que foi oferecido pelo pessoal do setor. Então, até os diretores do Instituto, os diretores da perícia oficial estão participando. Então, é uma ação que partiu do próprio Instituto para oferecer um melhor serviço à sociedade. Na oficina, as armas são desmontadas. Aqui, os peritos fazem testes e descobrem a eficiência de cada uma delas. O trabalho realizado na balística também tem esse viés de falar para o delegado ou a autoridade judicial se aquela arma era eficiente, poderia produzir uma lesão numa pessoa ou não. Nesse setor, os peritos utilizam microscópios para fazerem comparações balísticas e tentarem descobrir, por exemplo, se uma mesma arma foi utilizada em mais de um crime. E dessa forma a gente faz um trabalho em conjunto, né? Entre o laboratório de DNA, entre o laboratório de balística e às vezes de microvestígios, porque em alguns casos é necessário até a coleta de impressões digitais. E aí é feita essa coleta, encaminhada para a parte de microvestígios para que possa fazer uma análise e tentar identificar também o autor pela impressão digital. O setor ajuda a desvendar muitos crimes, tira de cena pessoas acusadas injustamente e auxilia a Polícia Civil a concluir difíceis inquéritos. A gente levando essa prova material, a gente vai robustecer o trabalho do delegado, né? Ao fechar o inquérito policial e dessa forma oferecer também um trabalho à Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria e às partes, né? No próximo bloco, a gente fala de um site disponibilizado pela Anatel para bloquear chamadas de empresas de telefonia. É já já.